Eu estou aqui na rua Doutor Shafik Fakuri. Fakuri. Eu estou no alto aqui, ali está o Reinaldo, ali negociando queijo com o Nelson, lá de Castro. Estou conversando aqui com o vizinho dele. Como que é o seu nome? Sérgio. Sérgio de quê? Sérgio Fernandes. Você é Fernandes? Fernandes. Você é do Luiz Carlos Fernandes, Não, que foi vereador? Não. Não é não? Você mora há quantos anos aqui nessa... Aqui é aproximadamente uns 30 anos, mais ou Então menos. você é colega do Reinaldo aqui há muitos anos. Sim, sim. Quando ele veio pro bairro aqui, ele veio alguns meses antes de mim. E logo depois eu construí aqui. E... Tudo na terra. Sim. E Tudo vim na... fazer parte. Quando eu mudei pra cá, o bairro estava praticamente iniciando. E não tinha a infraestrutura que tem hoje. Mas o tempo foi passando, o bairro foi melhorando, foi tendo toda a infraestrutura. E a minha vida é assim, uma vida simples, sempre trabalhando. Para sair fora do aluguel, estava com a minha esposa, na época tinha um filho só. E necessidade de sair fora de aluguel. Então minha casa, eu deixei ela numa condição assim de moradia, mas ela não estava totalmente terminada. Mas para sair fora do aluguel, nós mudamos assim mesmo e fomos aos poucos terminando a casa. Mas o Reinaldo, ele veio primeiro. Alguns meses, nos tornamos vizinhos, amigos, sempre uns colaborando com os outros, uma qualidade mútua entre nós. E assim foi essa passagem até os dias de hoje. E compartilhamos muitas coisas entre vizinhos. Aí foram surgindo mais vizinhança nas imediações. Também fomos nos tornando amigos de todos. E a vida é assim. Aí vieram mais filhos, graças a Deus. Quantos filhos você tem? Eu mudei pra cá, já tinha um filho. E depois, morando aqui, Deus a preparou de nós termos mais 2 filhos. O nome deles O meu primeiro filho, ele chama Diego. Diego. O segundo filho, Mateus. E o terceiro filho, mais novo, chama Tiago. Todos eles... Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 60 anos. Novo. Graças a Deus a gente ainda tem ali... Tem uma idade assim mediana. E nesse tempo todo temos contemplado a ajuda de Deus, a sua misericórdia. Você faz parte da comunidade? Sim, da casa, eu participo, sou cristão. Da congregação? Sou cristão pela misericórdia de Deus. E participo na Congregação Cristã no Brasil, onde ele e minha família também participam. Sou músico na orquestra da Congregação Cristã no Brasil, toco flauta, sou flautista. Os meus filhos todos músicos também. E estamos ali procurando servir a Deus, conforme Ele nos dá força, saúde e vida. Nós vamos seguindo a nossa jornada. Você é natural de onde? De Franca mesmo. Nascido aqui? Nascido em Franca. Como você conheceu a fé? A minha fé foi uma maneira muito maravilhosa, ao meu ver, muito misericordiosa, por ter conhecido e aceitado o Senhor Jesus como meu único e pessoal Salvador, onde nele nós estabelecemos a nossa fé, a nossa crença, temos ele como o nosso ajudador, aquele que nos abriu o caminho para o céu, onde ele é o próprio caminho. E a maneira na qual eu vinha a conhecer toda essa fé maravilhosa, que ela tem que ser única em Cristo, porque ele disse que não há salvação sem ele, fora dele não há salvação. Então foi da seguinte forma: eu tinha na idade de aproximadamente 16 anos de idade, e nesse tempo eu ouvia falar sobre a palavra de Deus, ou de uma maneira, ou de outra maneira, por através de alguma pessoa, ou através de algum meio de comunicação. E quando eu ouvia a mensagem da palavra de Deus, vamos dizer assim, que o meu coração ardia, eu sentia algo assim diferente. E o meu desejo era de aproximar
de conhecer mais sobre isso, de entender mais isso. E Deus conheceu aquele meu intento, meu desejo. E no passar do tempo, os tempos foram se passando, até que por um mistério de Deus, vamos dizer assim, algo até sobrenatural, Deus preparou uma família de vir morar nessa cidade de Franca, até próximo onde eu morava. E essa família veio lá perto de São Paulo, numa cidade chamada Ribeirão Pires. Se deslocaram de lá para cá, uma família numerosa, lá o pai, a mãe e várias crianças, e crianças pequenas, crianças maiores, e nisso que nós tivemos contato com aquela família. Eu conheci uma das filhas daquele casal, e ali nós fizemos uma certa amizade, começamos a namorar, né? Logicamente com o consentimento do pai e da mãe, e comecei ali a frequentar a casa daquela família, sempre ali com a minha namorada. E uma coisa acontecia que eu fiquei em observação, fiquei sempre observando, que era a minha sogra pegar aquelas crianças pequenas, bem arrumadinhas, por alguns dias da semana e saírem. Aí até que um dia eu perguntei para ela: mas onde é que a senhora vai com essas crianças bem arrumadinhas, tantos dias da semana? Ela disse para mim: nós servimos a Deus na Congregação Cristã do Brasil, e nós nos deslocamos até a igreja para cultuarmos a Deus. Mas se você sente de ir conosco, você está convidado. Eu falei: tá bom, vamos sim. Aí fomos junto, minha namorada, os cunhadinhos, crianças pequenas, e adentrando aquela casa de oração ali na igreja Santa Cruz, eu sentei ali num daqueles bancos ali, as crianças sentaram perto de mim. Uma das crianças tinha uns 6 anos de idade, se sentou perto de mim, e ali teve o início do culto. Vieram os hinos, vieram a oração, vieram os testemunhos, vieram a pregação, e naquilo tudo ali foi me envolvendo de uma tal maneira que eu comecei a sentir algo diferente. O sobrenatural começou a acontecer ali, algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido na minha vida. Foi a manifestação do Espírito Santo. Ali foi um encontro verdadeiro com Deus, com a sua obra, com a sua misericórdia, onde eu senti a presença dele de uma maneira tão sobrenatural que uma emoção, não carnal, mas uma emoção espiritual foi me tomando de uma tal maneira, uma coisa tão esplendorosa, uma coisa tão magnífica, tão sublime, foi tomando conta do meu coração, da minha alma, do meu ser, que ali eu não me contive, aquela vontade de chorar tão grande, mas não de tristeza, mas de alegria. Era algo no íntimo da alma. E aquilo que eu estava segurando para não chorar, porque eu imaginava assim, primeira vez na igreja, se eu chorar aqui, muitos vão ficar me observando, talvez não vai ser muito bom. E de repente eu fui me contendo, aquela explosão na alma, aquela emoção sobrenatural. Era a manifestação do Espírito Santo, mas eu até então não estava entendendo muito. E para confirmar isso, para comprovar isso, aquela criancinha que estava sentada do meu lado, aproximadamente com 6 anos, ela me tocou e me chamou pelo nome e disse assim: olha, eu estou com vontade de chorar. Aquela criancinha, eu estou com muita vontade de chorar. Eu fiquei observando, o mesmo que eu estou sentindo, essa criança está sentindo. E vi que era um mistério de Deus, era a aproximação do Espírito Santo me tomando naquele momento. E aquele desejo que eu tinha de me aproximar mais, de me envolver mais com a obra, há tempos anteriores, Deus confirmou naquele momento, naquela preparação, em que aquele desejo que eu tinha, Deus preparou todas as coisas para que naquele dia eu tivesse um encontro com Ele, daquela maneira. E dali em diante vieram as pregações, as palavras baseadas nas Escrituras, e uma dessas pregações que eu lembro foi aquela que dizia assim: bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Aí tem uma promessa em cima disso: verás os filhos dos teus filhos, né? Essa promessa toda, desde que nós continuemos nesse caminho, não desviaremos nem para a esquerda nem para a direita, nem voltaremos atrás, mas seguirmos firme com Cristo, haveremos de ver os filhos dos nossos filhos. E assim Deus cumpriu essa palavra.
Hoje eu contemplo ver os filhos dos meus filhos, os meus netos. Deus cumpriu essa palavra na minha vida. E muitas mais promessas que Deus já manifestou na nossa vida. Temos a certeza que Ele vai cumprir. E principalmente a certeza da vida eterna prometida por Cristo. Isso nós formos fiéis a Ele, firmes, sempre reconhecendo a nossa pequenez e sempre reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida, que muito Ele pode fazer por nós, em todos os sentidos, principalmente na salvação da nossa alma, por intermédio de Cristo. Muito Então, bom o testemunho. Ô Sérgio, você sempre participou ali da Santa Cruz? Eu participei ali por um tempo, até que eu residia ali nas proximidades. Mas depois que eu mudei aqui para o bairro, que se construiu uma igreja próxima à minha residência, aí pela facilidade de deslocamento, essa situação toda, então agora eu faço chamada minha comum congregação aqui no bairro mesmo. Mas temos a conexão com todas as igrejas de perto. Ali na Santa Cruz eu fiz uma entrevista muito bonita com o senhor Genaro. Sim, conheço. O senhor Genaro. Conheço a Genaro. Na região de Claraval. Conheço ele. Aquela região. O Sérgio Fernandes, como que chamava seu pai? Meu pai, ele tinha um apelido, que ele foi apelidado desde a da época da juventude dele. Muitos conheciam ele como Tio Camilo. Tio Camilo era o apelido dele que era mais conhecido, mas o nome dele era Roberto. Roberto Fernandes. Roberto Fernandes. E a sua mãe? A minha mãe que teve um matrimônio com meu pai, ela é bem jovem, ele bem jovem também, se constituíram família. E a minha mãe por nome de Neuza. Neuza Fernandes também. Neuza Fernandes. Agora vamos. Deixa eu só dar um Parente, a mãe dele faleceu recentemente. Aí agora eu vou. Ô Sérgio, mas que testemunho bonito, senhor. Muito bonito o seu testemunho. Me fala aqui, e seus irmãos, quem são? Meu irmão. Dos seus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã. A minha irmã é mais velha. A minha irmã chama Tânia. E o meu irmão chama Nixon. Nixon Fernandes. Então, a minha irmã, ela é uma pessoa muito lutadora com a vida, passou por momentos difíceis também, perdeu o esposo. E ela com 3 crianças, com 3 filhos, mas ela superou todo esse trauma. Depois ela perdeu uma filha também no acidente, mas Deus deu força para ela superar também. Sempre fica aquele vazio, mas poderoso a Deus pelo seu Espírito Santo preencher esse vazio que fica. Encher o vazio. E o meu irmão Nixon, ele uma pessoa muito esforçada. Você é o mais velho ou mais novo? Eu sou... A minha irmã é mais velha. É mais velho, eu sei dois. O meu irmão é mais novo e tá eu ali intermediário no meio. 60 anos. 60 anos. Ô Fernandes, você falou dos seus irmãos. Agora eu quero que você fale para mim dos seus tios, irmão do seu pai, tio Camilo. Ah, sim. O meu pai, ele teve vários irmãos e irmãs. E muitos deles já falecidos, né? Mas são pessoas muito boas, muito acolhedoras. Então eu olho muito assim as virtudes das pessoas. Eu olho muito assim o lado positivo, sabe? Eu deixo sempre o lado mais negativo assim para Deus, porque Deus é Ele que transforma, é Ele que restaura. Então esse lado mais negativo das pessoas, essas imperfeições, eu deixo para Deus. Agora eu aprendi a observar as qualidades das pessoas, aquilo que Deus já trabalhou no coração delas, já fizeram delas, vamos dizer assim, vaso novo. É vaso novo, é como um diamante. As pessoas como um diamante que está na mão de Deus e Deus vai lapidando aos poucos. Então esses lados que já estão lapidados,
é o que eu sempre procuro observar, Realçar, né? realçar, porque esses lados lapidados, eles refletem, eles não têm luz própria, mas eles refletem o brilho de Cristo, então eu observo muito. Agora os lados que ainda não foram lapidados, está nas mãos de Deus. Está na mão de Deus. Então os meus... Quem são os seus tios, então, irmãos do seu os pai? meus tios são vários, É. vários deles já falecidos, e então muitos deles nós sempre convivemos com eles na época, e os nomes deles nós éramos muito habituados a chamar a eles por apelidos, e esses apelidos ficaram... Era comum na época. comum, né? era comum. Todo mundo tinha o Chico, o Tinha, Agostinho, tinha. né? O Neca. Tinha. É, Então, por apelidos, o que acontece? É o que fica mais focado na nossa mente. Tem o Nene, tem o Biguinho, tem o Paulinho, tem o tudo Fernandes. Tuniquinho, tudo Fernandes. Então, é tudo assim a base de apelidos, sabe? As irmãs dele também, várias, sabe? Tem a Maria de Lourdes, tem a Alicinha, tem a Família Alzira, família grande. grande. Agora eu vou na frente lá. É. Você conheceu o avô? O meu avô, eu não tive essa oportunidade de conhecer ele, só por fotos. Mas é uma pessoa que veio da Espanha, criança, É isso. imigrante da Espanha, então tem um sentido muito espanhol nisso. E se formou por essas regiões aí, até que ele Trabalhou em roça. teve um matrimônio, né? A minha avó também já é falecida. A sua avó era espanhola também ou não? Não, minha avó não, minha avó era brasileira mesmo, Daqui da região? da região. E aí nisso formou-se a família do meu pai, né? E a família numerosa. E através dessa árvore genealógica, aí veio os filhos, né? Então, se estamos aqui hoje, pela misericórdia de Deus, teve a participação dos nossos antecessores, né? Ô Sérgio, você foi o primeiro evangélico da sua família, não? Sim, da minha família, constituída pelo meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Deus deu essa graça, sabe, essa revelação em Cristo Jesus, que conforme está escrito lá, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar em toda a sua plenitude. Então eu acredito que isso foi uma graça, uma revelação, porque para se ter Cristo, principalmente nesses dias de hoje, como o único e pessoal Salvador, o único, e não dividir essa fé com mais nada, tendo ele como o único, é uma coisa que tem que ter uma revelação, como o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha sobre literário, sobre o Antigo Testamento, mas ele não tinha essa revelação. E para alguém chegar nele, uma pessoa física, um ser humano, tentar convencer ele de alguma coisa, seria uma coisa muito difícil, pela a firmeza que ele tinha naquilo que ele conhecia. Mas precisou que Cristo, através de um mistério, aparecesse na vida dele para que ele tivesse essa revelação. No caso do apóstolo Paulo, eu acredito que não é diferente na vida das pessoas nos dias de hoje. Mas, como diz Cristo, eis que a semente é lançada, e quando ela cai na terra fértil, ela germina, ela produz frutos para a salvação de quem deixou que essa semente germinasse, e frutos para tantos quantos essa mensagem anunciada. Que bom. Ô Sérgio, e como que foi o seu talento para música? Você falou que toca... Ah, sim, flautista na igreja. Flautista, Como é que você aprendeu música? Olha, eu comecei a observar na igreja os cânticos de louvores. São lindos, não são? São lindos. E comecei a observar que esses cânticos, principalmente na congregação cristã no Brasil, sem discriminar qualquer tipo de religião, a gente tem as religiões com respeito, porque é a opção que as pessoas muitas vezes se opinam, o livre-arbítrio. Então, na congregação cristã, uma coisa que me despertou muito na música foi a poesia, ou seja, a letra das músicas.
em que a poesia desses hinos, eles são extraídos dos textos bíblicos. Então, a poesia dos hinos na igreja, na congregação, são a palavra de Deus cantada, porque minuciosamente, com uma maneira muito prudente, é extraído dos textos bíblicos, e nessas poesias é colocada ali a harmonia, é colocado ali todo um sincronismo musical para que haja uma valorização da palavra de Deus. Tudo de uma maneira respeitosa, tudo de uma maneira sem acrescentar e sem tirar nada sobre o que é a palavra de Deus. Então isso me despertou muito, a poesia, que é a Bíblia cantada, e mais a parte instrumental. Isso me despertou. Quem é que é o menino que está chegando aqui? Tudo bem? Esse é o vizinho. Ah, o vizinho aqui. Vizinho, sim. Ô Sérgio, me fala, e você aprendeu a tocar, a soprar aquele negócio lá, como é que é? Você Sim. tinha alguém que foi um... Sim. Olha, na congregação cristã no Brasil, Dá muita ênfase essa ao música. longo dos tempos, houve uma aperfeiçoação, houve um aprimoramento. Como eu disse, né, a obra, ela é como um diamante. E esse diamante, aos poucos, ele vai sendo lapidado por Deus. E não é diferente da congregação. A congregação cristã que surgiu aí há mais de 100 anos atrás, está numa faixa de uns 120 anos mais ou menos. Então, ao longo dos tempos, ela vai sendo aperfeiçoada por Deus, ela vai sendo lapidada de uma maneira que tudo aquilo que é de bom vai surgindo, vai melhorando, vai se adequando, vai se aprimorando, para em tudo que nós sejamos mais agradáveis a Deus em toda a extensão da nossa vida. Quer seja por palavras, por gestos, por pensamentos. E a obra em si, em termos do culto, em termos de toda a extensão da obra, principalmente na parte musical, ela é aperfeiçoada. E com o tempo foi sendo aperfeiçoado os cânticos, a maneira de ensino, a maneira de aprendizagem. E nisso que tem-se as aulas musicais na congregação, em dias determinados, há oportunidades para que as pessoas aprendam essa vocação pela música. É feito de uma maneira voluntária, espontânea, e tem lá as pessoas preparadas para fazer o ensino. Desenvolver os dons. Os dons. E de uma maneira, isso é feito de uma maneira tudo simples e assim, vamos dizer, voluntária, sem custo algum para a pessoa. Ô Serginho, a gente está conversando, eu estou lembrando aqui de pessoas que eu tive amizade e admirava. O Marinho, lá da Imperador, você lembra dele? Sim, Marinho. Irmão Marinho? Marinho. Né? Tinha um outro também que fez muito serviço lá em Casa de Calha, Consuelo. Conheci lá também. Do Planalto. Conheci também. O Reinaldo conhece esses caras. Eurípides Consuelo. Eurípides Consuelo. O Reinaldo falou o nome dele completo. Mas o Marinho não conhece, que ele era ali da Vila Imperador. Mário Conceição. Mário Conceição. Eu conversava muito com ele, a gente batia papo, era gente boa, viu? Ô Sérgio, mas que coisa boa conversar com você. Satisfação é toda minha. Esse tempo a gente ouviu uma coisa muito bonita, o seu testemunho de fé. A vida é um desafio. E eu sempre buscando e encontrando a luz, tudo torna-se mais fácil, né? Com certeza. Jesus ilumina o caminho. Ilumina o caminho. Ele é o caminho e ele ensina a trilhar esse caminho. Ensina a trilhar esse caminho. E eu estou aqui hoje conversando com o Serginho e o Reinaldo está aqui atrás. Sapiando. Sapiando. Ô Reinaldo, você é vizinho. O que você falou dele ali? Você tem que ajudar ou ele falou que eu sou gente boa, é mesmo ou não? Ele falou que eu sou? Não, você me conhece, né? Sabe quem eu sou. Você me conhece. Não, eu ia falar pra você, então desse jeito ele vai ganhar hoje. Você como um homem muito presente. O Serginho tá dando uma vaquinha pra pôr a perna. Se quiser colaborar, tá disponível. O Serginho passou por uma experiência que é uma experiência de perder uma... Como é que foi? Amputou a perna? Sim, amputou a perna. E como é que você está vivendo esse momento aí? Olha,
Eu acredito que a nossa vida tem muitos mistérios. E muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, nós poderíamos até questionarmos nós mesmos. Onde foi que eu errei? O que eu deveria ter feito? Como que eu poderia ter evitado? Será que eu errei em alguma coisa? Isso pode surgir um sentimento de culpa. Mas graças a Deus, eu acredito que o Espírito Santo está me esclarecendo o seguinte ponto. Que não é eu me culpar, eu me questionar, sentir manifestar um sentimento de culpa que vai resolver todo o meu sentimento, não. Eu acredito que são mistérios que acontecem na nossa vida que até então a gente não entende por enquanto. Mas se Deus quiser mostrar o porquê que alguma coisa nos acontece, se Deus quiser mostrar, Ele mostra. Mas se não quiser também, nós fiquemos em paz e sem questionar a Deus, por que me aconteceu isso de ruim, aquela outra coisa. Nós estamos vivendo, e viver tem um preço, né? Ao desgaste. Ao desgaste. Aí você chega aqui novinho, né? Aprende a andar, caminhar, e fica bonito, aí arranja namorada, casa, vem os filhos, você já fica preocupado em sustentar a casa, né? Depois de sustentar, você tem que educar os filhos, tem que, né? E aí nesse tempo você vai olhando assim que o tempo vai mudando a cor do cabelo da gente, vai mudando a disposição. Isso tudo faz parte de um conjunto de que nós estamos sujeitos, né? Eu passei por um acidente também há 38 anos, né? E a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E todos nós temos. E Deus sabe aonde que Ele toca, sim. Porque Ele vai suprir a nossa necessidade. Essa é a promessa de Deus, né? Isso é muito bom. Ô Sérgio, foi muito bom. Só para concluir, mais uma coisa importante, eu acredito que aconteceu, foi o seguinte. Quando eu estava internado na Santa Casa, passei por uma infecção na planta por baixo do pé, devido a um machucado. Nem lembro muito bem como que foi esse machucado, mas ele ocorreu e ali surgiu uma infecção. Fiquei internado vários dias, os médicos lá pelejando comigo com antibiótico, tratamento, até que eles perceberam que houve uma necrose no pé. Eles disseram para mim que haveria necessidade de fazer uma amputação, porque eu estava correndo risco de vida. Mas ali Deus colocou uma paz no meu coração, na minha esposa, e não deixou a alegria sair de nós. E o Espírito Santo de Deus nos confortou, nos deu toda uma firmeza para passar aqueles momentos. Passei por uma recuperação em casa, a cirurgia correu tudo bem. E agora estamos aí, sempre buscando ter essa comunhão com Deus, para que nós nos enchemos do Espírito Santo a cada momento, porque nós nos enchendo do Espírito Santo, não há lugar para outras coisas, como tristeza, angústia, pesar, saudosismos, tanto no passado, como ficar pensando muito no futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então estamos procurando viver o presente momento, que o próprio nome já diz, é um presente de Deus, o presente momento. E nesse presente momento, sentir a presença de Deus pelo seu Espírito Santo, buscarmos nos encher do Espírito Santo, para que nada de tristeza venha afetar nossa alma, nada de rancor, nada de medo, mas só a alegria de sentir a presença dele no nosso coração, que entendemos que é a maior riqueza. Eu cortei você aqui, mas você como músico, você deve estar sempre tocando alguma coisa aí, cantando, né? Ou não? Sim, sempre a gente... Quem canta, tem um ditado que diz: seus males espantam. Agora, cantar louvando a Deus é muito diferente, né? Sim, sabe que a minha especialidade um pouco mais, embora não seja total, é mais na música. Na parte de canto, eu não me especializei não, sabe? Mas para tocar o instrumento, a gente toca assim. É a mesma coisa, num certo sentido, né? Então. Eu tinha uma amiga que falava que mais
bonito do que ouvir a música é você ler a música. Ah, sim, com Né? certeza. Você ler as tonalidades. Ô Serginho, mas foi muito bom você ter te falado. agradeço. E eu fiz questão de filmar você por causa do o compartilhar a vida. Ah, sim, sim. A vida nossa é não tem padronizado, né? Se cada um enfrenta um momento difícil, uma situação difícil, e o importante é você ter graça de Deus e continuar vivendo. Ah, sim. Uma graça e testemunhando. Sim. E não deixar como é que chama lá? Nada amargura, né? Amargar a vida, né? Ah, sim. Então tocar para frente, alegre e contente. E a sua situação é privilegiada, que você ainda vai dar muito testemunho. Ah, se Deus Quando eu sofri acidente, a primeira mensagem que eu vi na Bíblia é: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas que mensagem é essa para mim? Eu não vou... Como é que eu vou anunciar? E depois eu olho para os meus pés assim, que estão aqui e canto. Né? Eu falei assim, mas eu estou anunciando boas novas e meus pés são formosos. Deus é pai. Com Ele certeza. sabe. Quer falar, Reinaldo? Eu quero falar que o Serginho, na intimidade, que a gente trata ele, mas era Sérgio, é Serginho, que é arrogante com o Serginho, ele está fazendo uma campanha para colocar a próxima. Então qualquer R$1.000 que a pessoa der para ele, é bem-vindo. O Reinaldo já contribuiu bastante aí. Ah, sim, com certeza. E é amigo, né? Amigo. Né? Ô Sérgio, valeu. Eu fiquei muito contente. Agradeço. E aqui na rua do Noêmio, a avenida do Noêmio. Qual que é o número da sua casa que eu não estou filmando aqui? Então, 4601. 4601. Olha lá, o Cimento chegando. o cimento está chegando ali. Olha lá o parente do Serginho chegando também. Olha lá. Por que é parente? Deixa eu lá para você. Quem está atrás? Como é que chama? Ele é primo? Eu vou... Aqui o depósito Martins. Olha aí. Esse depósito já comprou o terreno do Reinaldo aqui. Hein? Trabalhei 2 vezes, não veio doação nenhuma. Ô Reinaldo. Eu quero te falar um bom dia aqui, vem cá. Pode passar por aqui. Ô Reinaldo. Aí, ó. Esse aqui é o... Como seu nome? Oi, Carol. Ronaldo. É o Ronaldo. Ah, é o Ronaldo. Quer lembrar dele? Lembro. Pastor. Pastor Ronaldo. Claro. Como que é o seu nome todo? Que ele falou de Cuba. Meu nome é Nelson. Nelson de quê? Garcia Fernandes. Garcia Fernandes. Você esqueceu do Garcia, né? Você falou só Fernandes. Garcia Fernandes. É Souza. É de Souza. Ô Nelson, os seus irmãos, como é que chama? Os meus irmãos, eu perdi dois, né? Perdi o Diogo e o Neno, os dois mais velhos. Ele é seu tio. Ele é primo do meu pai, né? Ah, é primo, é sou primo. primo do pai dele. Então a família é grande assim. Agora eu tenho 2 irmãos ainda que estão vivos. É o Dinho, que é o pai do Piazza, lá do sorvete Piazza, lá Sim. em Minas Gerais. E o Zezinho, meu irmão, mora lá na Palestina. Ele tá meio doente, ele tá meio perrengadinho, Reinaldo. mas também tá com 91 anos. O Dinho tá com 95, 95. Você tá com quantos anos? 85. Tá novo ainda. Sei lá. Eu conversei com o seu Zé Marculino lá de Claraval, ele tá com 104 anos. 104? Ué. Ah, A moda hoje é fazer 100 anos. sei lá. E depois continuar. E ele falou assim, ó, depois que eu fiz 100 anos, quando eu cheguei no 100, eu falei assim, 100, não sei nada, Agora não sei é nada. louco. Agora é louco. Eu tô com 4 anos, recomeçar, né? Agora é louco. Aí você falou dos seus irmãos, mas mais quem que são os seus irmãos? Só esses? Só nós 3. E Eu o seu tinha uma pai? irmã, né? Eu tinha uma irmã que era gêmea comigo, Sim. que morreu, a Neuza, Ah, sim. que era mulher do Ibirá. Ibirá de Carvalho. Radialista. Que tinha Radialista, Indocérgio, lá na é. Avenida Presidente Vargas, em frente ao Chiquinho, supermercado, nós tínhamos uma loja ali. Aí nós separamos, ele ficou lá e eu montei uma oficina minha na Vitão Brasil, subindo um pouquinho. Oficina de quê?
Máquina de calçado. Máquina de calçar. O seu pai, como é que era o nome dele? Mateus. Mateus? Mateus Garcia Robles. Rapaz, Eu tinha que levar Robles pra frente, não Fernandes. Eu sei. Então você é parente do seu Zezinho, que era pastelaria ali no Mercadão. Mas meu irmão, ué. Você é irmão do Zezinho? Sou, ué. Ele tá com 90 e poucos anos, né? Zezinho tem 91. 91 anos. Mas ele tá meio... Eu tenho o vídeo do seu irmão, o Mateus. Mateus é o Dinho. O Dinho. O Dinho que é o pai do Piazza, chama Mateus. O que tem vocês com Aparecido Pons? Não, nada. Comprou a propriedade ou trabalhou com ele? Não. O Aparecido Pons começou a trabalhar com o O seu... Aparecido do supermercado, do quando supermercado. ele veio pra Franca com o Sim. pai dele, É. ele começou a trabalhar com o Diogo, meu irmão, numa feirinha na Praça João Mendes. É isso que eu tô falando. Dali ele 1 ano, 2, ele cresceu um pouquinho, montou uma feirinha na Presidente Vargas, que é acima da esquina, Sim. onde é a loja de ração. Depois ele passou para a esquina. Da esquina ele comprou o supermercado. O supermercado. Ó, eu tenho vários vídeos com o seu irmão, o Zezinho Garcia. Mora lá na Palestina. Na Palestina. Ele mesmo. Aquela região ali, vocês moraram lá naquela região ou não? Não, eu morava ali na Seu Borrou com o General Osório. Não, mas o seu pai? Também ali, General Osório com o Seu Borrou. Sempre ali naquele cantinho. O seu pai é um dos primeiros Meu pai era verdureiro. Um dos primeiros verdureiros. Nos 2 mercadão. Tinha carroça. Você sabe que 2 mercadão é um só. Era o antigo e depois veio o outro mercadão que ficou muito velho ainda. Eu conheci os 2, eu trabalhei nos 2. Você trabalhou? Trabalhei nos 2. Você lembra do Arnaldo? Arnaldo que vendia laranja lá? Arnaldo. Acho que é o pai dele, não sei. Alonso e Alonso. Ah, o Alonso, morava ali perto do Cruz dos Bagres. Até hoje tem João lá. Alonso. João Alonso. Vendia abacaxi e melancia. Eu sei de tudo, eu lembro de tudo. Ele tá com 80 e quantos anos ele falou? Sérgio, você tá bem? Bem, graças a Vai Deus. tocar, né? Ó, foi um prazer muito grande prazer registrar em essa história. Prazer em Eu falei do Aparecido porque o Aparecido trabalhou com o seu... O Diogo, meu irmão, que ensinou ele a trabalhar com Olha só, feirinha. Aparecido Ponce, olha aí foi, que vamos família Fernandes, né? Ô Serginho, foi tão bom, viu? Foi tão bom. Cada um tem uma direção e um destino. Você mora onde? Aqui na... 2 ali. Ali na esquina de baixo. Entra aqui, a segunda esquina de lá. Do lado esquerdo, na esquina, um muro redondo. Zé, peraí. Eu quero a hora catar você pra você entrar aqui nesse carro, nós vamos dar uma volta. Vamos. O Serginho não vou levar ele porque tá com problema de andar. Não, Serginho, que é isso? Mas dentro do carro também, Serginho, Aí que ele vai tem, né? sair dessa, vai sair. Se Deus quiser. Deus quiser, valeu! Aquele desculpa. abraço. Valeu, Tchau. valeu! Valeu, Sérgio. Aí, Falou. que bom. Ô, fala bom dia com a gente. Vem pegar no salmão aqui. Aqui, ó. Você tá jóia? Opa. O que você já fez hoje de bom? Tá muito bom. O que você comprou ali do Nelson? Você comprou a linguiça dele lá? Queijo? Eu tô conversando aqui com o irmão aqui, o Sérgio. Ó, Sérgio, foi muito bom. Foi um Deus prazer. abençoe. Amém. E que esse momento seja um momento de gratidão, Com louvor. certeza. E Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Aí, gente, falou. Falou. Nós estamos aqui, hein? O Serginho, passei bom, eu e você. Nós vamos levar ele. Eu vou levar o Sérgio. Agradeço a Vamos. vocês. Ele falou que vai. Mas só que ele vai aqui na frente, viu? Eu vou ter no maleiro, se for o caso. Ei, não. O Sérgio, eu vou estar em cima do carro. Nós vamos conversar. Vamos. Valeu, Sérgio. Hein? Não converso. Depois não tenho muito contato. Eu trabalho mais para São Paulo, sabe? Tem transporte Que transporte? lá no distrito. Lá no distrito? Mas você veio para Franca. Como é que você chegou em Franca? Eu cheguei aqui de mudança. Não, mas como assim? Você veio por causa de família?
Veio para Franca. Eu conheci a mulher daqui, Que família que é a sua esposa? Menezes, Menezes. A sua esposa que é Menezes. o Landotti. Landotti. Quem é que é irmão da sua esposa? Menezes. Quem é que é irmão dela? Irmã dela, É. tem a Aristide, muita gente. É muita gente. Né? A Patrícia, a Sônia Menezes, que era... Zé Cândido, sabe? O Zé Cândido aí do hospital? Sim, Não, ele é meu padrinho. seu padrinho, Zé Cândido. Zé Cândido. Ele que fez aquele hospital ali, né? Inaugurou, né? A AME. Ami, É. ficou bom, hein? Pronto, a beleza aí. A transportadora do senhor leva Sapato para São Paulo. sapato para São Paulo. Ah, coisa boa, ó, foi um prazer. O nome é Ronaldo. E o do senhor? Cartãozinho aí, nada? Não. E o do senhor, como é que é? Quesada. Quesada. Quesada é sobrenome, né? E Quesada Júnior. Júlio. Então seu pai era o Quesada. Falou? Ó, um abraço pro senhor. Obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Ele tá apressado porque vai almoçar. Ele tá andando no transportador. Isso é Franca, terra do calçado. A imigração espanhola é forte, a italiana também e mais outros imigrantes.